A tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante em nossas vidas e nas eleições não é diferente. Com o avanço da inteligência artificial, surgem novas possibilidades, mas também desafios e preocupações em relação ao uso dessas tecnologias. Para entendermos melhor quais são as regras e os limites para o uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, a gente vai conversar agora com o João Márcio Pereira, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia, telespectadores do Brasil hoje. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo também, ainda mais para falar sobre um assunto tão delicado, tão importante quanto esse, né? A corrida eleitoral já começou e a gente tem que ficar atento aí às regras, ao que pode e ao que não pode acontecer. Explica para a gente de que forma a legislação brasileira já está preparada para lidar com o uso da inteligência artificial nas eleições. Com certeza, Wilker. Houve algumas mudanças, algumas adaptações na realidade, né, Wilker? Onde, por exemplo, foi vislumbrado situações em que se tenta fugir da deep web, deepfake, aquelas situações em que se criava conversas falsas, né? E por meio dessas fazer propagandas ainda mais falsas ainda, né? E isso foi tentado, assim, buscar meios de se regulamentar, né? Por exemplo, quando você agora não é que ficou proibido, você pode e deve utilizar a inteligência artificial, mas sempre que você a utiliza, você deve deixar claro que você está utilizando ela, né? Deve estar ali, por exemplo, quando você utiliza ela para fazer um texto, fazer uma imagem, deve vir sempre acompanhado dali, de forma clara, o título, informando que aquele vídeo, aquele áudio, é objeto de uma utilização de inteligência artificial. Então, assim, isso veio a auxiliar o eleitor e deixar claro que nada vai ser objeto de uma fraude, de uma enganação ao próprio eleitor, né? Isso é interessante da gente deixar bem claro. Então, se eu receber um vídeo ou se aparecer ali nas minhas redes sociais uma informação criada por inteligência artificial, é obrigatório que isso esteja sinalizado? De que forma essa sinalização tem que estar presente? É obrigatório. Sempre no início do vídeo. Quando o áudio, isso é bem engraçado, inclusive, né, a gente vendo aí, por exemplo, carros de som, vamos supor aí uma música, inclusive criada por jingle, né, que é muito utilizado, jingles utilizando inteligência artificial, deve vir o aviso antes, inclusive, né, informando que aquilo lá foi objeto de inteligência artificial. A gente passa, imagina você essa situação, você passando pela rua, ouvindo o jingle de um candidato, e lá vai estar sempre intervalo de um dia, de uma música para outra, informando que aquilo ali foi objeto de uma inteligência artificial, foi criado por inteligência artificial. Então, mesma coisa se for uma criação de uma imagem, uma impressão no jornal, também vai ter que estar escrito. Na TV, como é o caso aqui, vai ter que também estar informando antes. Isso sempre vai ter que estar sempre claro. E se isso for utilizado para, por exemplo, e aliás, isso não pode ser utilizado, por exemplo, para fazer propaganda negativa, né? Se for utilizado para isso, pode gerar repercussões bastante ruins para o candidato, inclusive a cassação da candidatura ou do mandato, se ele já estivesse sido eleito. É algo muito sério, né? E a nossa justiça eleitoral já tem ferramentas para identificar e, eventualmente, punir quem fizer o mau uso da inteligência artificial? De que forma essa fiscalização pode acontecer ou já está acontecendo? Wilker, foi feita uma resolução pelo TSE no início do ano, isso vem sendo objeto de discussões desde o ano passado, foi feito, audiências públicas foram feitas, e o que acontece? Uma das normas, inclusive, isso é importante deixar claro, tornou as plataformas parceiras da Justiça Eleitoral. Então, não é somente a Justiça Eleitoral que tem meios agora de punir. A própria plataforma, ela tem meios de averiguar, aquelas formas de averiguar se é ou não algo falso ou não, se está sendo ou não algo negativo ou não, e a própria plataforma pode derrubar o conteúdo.
Da mesma forma, se os outros usuários começarem a denunciar, a própria plataforma pode também derrubar. E, obviamente, também tem as ações essas podem ser na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera penal, podem também ocasionar a retirada do conteúdo. E o eleitor Então, assim, também pode ajudar na fiscalização, né? Tem, inclusive o Pardal, né, que é um sistema que se utiliza, né, para se poder, o Ministério Público também é um parceiro nisso, né, tem várias maneiras dos próprios partidos, dos outros candidatos, né, a justiça, na verdade, o nosso processo eleitoral é bastante fiscalizado, né, porque há várias formas de se fiscalizar. Só se criou uma maneira a mais, na verdade, para se tentar impedir que haja esse mal que, de fato, tomou-se conta do nosso processo eleitoral, que são as fake news, que são e acaba se utilizando de algo que é tão importante como a inteligência artificial para isso, né? Agora, doutor, nós, como eleitores, nós também temos responsabilidade sobre aquilo que a gente compartilha, né? Mesmo que não seja eu, Wilker, quem criou a informação falsa, se eu propago de alguma maneira, eu também sou responsabilizado de alguma maneira, né? De que forma que a justiça vê esses casos? Sim, você pode ser corresponsabilizado, com certeza, né? Então, assim, ainda mais quando a resolução é clara nisso. Quando aquilo que é claramente, aquilo que é publicamente falso, e você continua dando publicidade a ele, você pode ser responsabilizado de forma solidária. Então, não é uma boa ideia, né? Aquilo que você, obviamente, está sabendo que é falso. Vamos dar um exemplo aqui. Você vê ali o Silvio Santos fazendo uma propaganda negativa de alguém. Você sabe que é falso, né? Devido à situação. Então, se você republicou isso, você sabe e você está sujeita às combinações legais. Tem que tomar bastante cuidado para que a gente não atrapalhe, né? As eleições é um processo muito sério que a gente precisa levar com muita seriedade também. Então fica esse alerta para quem está nos acompanhando. Na dúvida, eu já falei isso aqui e repito, na dúvida, não compartilhe a informação. Cheque para saber se é verdade ou não, para que você colabore de fato com o processo eleitoral e também, em último caso, para que você não seja responsabilizado por uma falsa informação. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Wilker, foi um prazer. Prazer. Bom dia a todos. Tchau, tchau. É isso, tem que tomar bastante cuidado, né? A gente tem que se responsabilizar por tudo que a gente coloca lá na internet, por tudo que a gente coloca nas redes sociais, porque os impactos, os prejuízos, eles podem ser muito grandes.